Uma porta blindada não se abre com lágrimas. Ela pede um código. Se você vem insistindo em rezas vazias, rituais repetidos sem efeito ou numa busca sem método, este vídeo começa com uma promessa prática. Existem 5 superalimentos, simples, acessíveis, que quando integrados a uma técnica interna de comando, podem acelerar a sensibilidade do seu terceiro olho em poucos dias para muitas pessoas. Não é mágica instantânea, é um atalho físico e energético. Resultados variam. Esta informação não substitui orientação médica. Se isso toca você, comente ativo agora. Esse ato é o seu primeiro comando. O problema não é que você não acredita. O problema é que você aprendeu a implorar a porta, quando a porta só responde a códigos. A maioria das abordagens tradicionais cai em 2 armadilhas: dependência da súplica e falta de alinhamento entre corpo e intenção. A epífise, a pequena glândula no centro do seu cérebro que a linguagem esotérica chama de antena, reage a frequências. E o corpo é a plataforma que sustenta essa antena. Se sua alimentação, seu sono e seu ambiente estão numa frequência baixa, nenhuma técnica mental isolada vai gerar o upload que você espera. É como tentar sintonizar uma estação com a antena enferrujada. Há forças que operam para manter o circuito fechado. Chame-as de arcontes, demiurgo, ruído estrutural. Mas a operação não é lutar com elas numa oração de súplica. É reconhecer a sua origem, afirmar sua autoridade e emitir um comando claro. Reconhecimento, autoridade, comando. Essas são as 3 chaves operacionais. Primeiro, você reconhece a presença da fonte original, a mônada. Não como teoria, mas como referência de alinhamento. Depois, você estabelece autoridade sobre seu próprio campo. Finalmente, você emite o comando que fecha o circuito. Os alimentos que apresento aqui não substituem isso. Eles potencializam o receptor físico. Você fornece o código, eles ajustam a antena. Vamos ao que importa. 5 superalimentos que, combinados com a técnica que eu vou te ensinar, funcionam como aceleradores. Para cada um, explico o que é, por que ele ajuda a sensibilidade, como integrá-lo no dia a dia e uma microcerimônia para ancorar o efeito. Lembre-se, não prometo que abrirá milagrosamente para todos, mas para muitos isso cria mudanças perceptíveis em poucos dias. 1. Cacau cru. O condutor do coração. O que é? Não é o chocolate da prateleira. Falo do cacau cru, pouco processado, nutriente denso, que mantém compostos que ativam o fluxo emocional e aumentam a clareza e a sensibilidade intuitiva quando usados com intenção. Por que ajuda? O cacau cru trabalha como um condutor do campo do coração. Quando o peito pulsa, a linha entre a cabeça e o coração fica mais clara. Em linguagem de antena, ele melhora a ressonância entre emoção e percepção. Isso não é promessa de cura, é uma observação prática. Muitos praticantes relatam maior abertura emocional e nitidez após integrar cacau cru à rotina. Como consumir? Um pedaço pequeno de cacau cru pela manhã, uma colher de cacau em pó misturada num smoothie verde ou em água morna com um toque de mel. Diário ou em dias de prática intensa. Para quem evita estimulantes, a alternativa é um chá de cacau suave ou cacau cerimonial em menor quantidade. Microcerimônia. Após consumir, sente-se ou fique de pé. Desconecte do telefone, respire 5 vezes profundas. Desça a atenção ao peito, sinta o peso e a vibração do coração. Em voz baixa, com firmeza, não súplicas, diga: mônada, abro pelo coração. Solte. Observe. O cacau é a ponte. O comando é o código. 2. Espirulina ou clorela. Limpeza e afinamento do receptor. O que é? Algas verdes azuis ou verdes que concentram nutrientes e são usadas em protocolos de limpeza e suporte nutricional. No contexto energético, atuam como um polidor do receptor. Por que ajuda? A linguagem ergética fala de descalcificação da epífise. Na prática,
Alimentos que apoiam a eliminação de toxinas e metais pesados e que nutrem o sistema nervoso sutil permitem que a antena trabalhe com menos ruído. Spirulina e clorela são escolhas comuns para quem busca esse efeito sem recorrer a métodos agressivos. Como consumir? Uma colher dissolvida num suco verde ou água pela manhã, alternando dias se preferir. Clorela costuma ser melhor para quem foca desintoxicação. Spirulina para a energia diária. Pessoas com restrições alimentares devem buscar alternativas como couve, espinafre e alimentos ricos em clorofila. Microcerimônia. Após a bebida, respire. Faça o movimento de descer a atenção. Imagine um elevador que parte da cabeça e para no centro do peito. Toque o próprio peito com as mãos por alguns segundos. Declare com autoridade: Mônada, limpo minha antena. Solte. Não vigie. A limpeza começa internamente e, às vezes, se manifesta como sensação de liberação. Observe. Não tema. 3. Açafrão da terra, cúrcuma, com pimenta do reino, potencial anti-ruído e ancoragem. O que é? A cúrcuma é uma raiz usada em cozinhas e tradições medicinais do mundo inteiro. Junto com pimenta do reino, ela torna seus compostos mais biodisponíveis. No plano energético, atua como anti-ruído, uma espécie de afinador do campo. Por que ajuda? A sensação relatada por praticantes é de clareza mental e redução do zumbido interno. Em linguagem de circuito, diminui interferências, permitindo um sinal mais limpo. Não é uma cura milagrosa. É um ajuste no ambiente interno. Como consumir? Um Golden Milk, leite vegetal morno ou água com cúrcuma e pitada de pimenta, à noite ou pela manhã. Pode ser diário ou em dias de prática. Alternativa vegana e para intolerantes. Infusão com gengibre e cúrcuma. Microcerimônia. Ao tomar, respire conscientemente 3 vezes. Visualize o corpo como um circuito elétrico. Veja as faíscas de interferência sendo banidas. Em voz firme diga: autoridade ativa, limpeza feita, permaneça neutro. Cúrcuma ainda lhe dá uma sensação de aterramento sutil. Use-a quando precisar ancorar a visão. 4. Frutas vermelhas. Transparência da mente. O que é? Mirtilo, amora, framboesa. Frutas ricas em antioxidantes e saborosas. Aqui o foco é a clareza cognitiva e a abertura sensorial que muitos relatam após incluí-las na dieta. Por que ajuda? Frutas vermelhas contribuem para uma sensação de leveza mental, como se limpassem o vidro da janela pela qual você observa. Em termos de ressonância, facilitam os flashes intuitivos e a memória dos sonhos. Ambientes onde o terceiro olho costuma falar. Como consumir? Um punhado no smoothie matinal, sobre iogurte vegetal ou num chá frio. Podem ser diárias ou alternadas. Para quem vive longe de frutas frescas, opções secas sem açúcar são uma alternativa, respeitando restrições alimentares. Microcerimônia. Ao provar a fruta, sinta a doçura e a acidez. Deixe que a língua traga a atenção para o palato. Desconecte por um instante. Em voz curta. Mônada, torne minha mente transparente. Coloque a intenção no paladar. O sabor age como gatilho de ressonância. 5. Sementes oleaginosas e sementes de abóbora. Suporte mineral e relógio interno. O que é? Castanhas, nozes, amêndoas e, especialmente, sementes de abóbora. São fontes de minerais que muitos praticantes consideram essenciais para manter o relógio biológico e uma antena afinada. Por que ajuda? Minerais como zinco e magnésio, encontrados em várias dessas sementes, são narrados no círculo esotérico como elementos que sustentam a estabilidade do receptor. Na prática, essas sementes ajudam na energia de base, sono e clareza, condições necessárias para que a percepção sutil floresça. Como consumir? Um punhado como lanche, polvilhadas no smoothie, na salada. Diário ou várias vezes por semana, conforme necessidade. Para alergias,
Escolha alternativas seguras. Sementes de girassol, chia ou linhaça. Microcerimônia. Ao comer, segure uma semente entre o polegar e o indicador. Imagine um circuito se fechando e diga: sou a autoridade do meu campo. Mastigue com atenção. A ação física de mastigar é aqui o ritual que sela o circuito. Antes de prosseguir para a prática completa, uma nota de responsabilidade. Não abandone tratamentos em curso. Se sentir desconforto físico ou psicológico durante qualquer prática, pare e procure orientação profissional. Evite substâncias controladas. Esta sequência é complementar. Corpo limpo, antena afinada, intenção clara. Agora a técnica que une alimento e intenção. A rotina que transforma a ingestão em código executável. Chamo isso de chamada de alinhamento. 5 passos simples, claros e repetíveis. Leia-os. Aprenda-os. Aplique após cada microcerimônia descrita acima. 1. Desconectar. Feche os olhos, mesmo que por poucos instantes, e leve a respiração para o ventre. Respire lenta e conscientemente por alguns ciclos. O objetivo é desacelerar o ruído mental. Pense como quem dá um comando de modo avião à mente. Menos notificações internas, menos reação automática. 2. Deslocar. Visualize um elevador interno. Ele parte do topo do crânio e desce até o centro do peito. Traga toda a atenção para esse ponto. Esse deslocamento não é metafórico só. É um gesto de ancoragem. O coração se torna a sala de controle. 3. Ressonância. Não procure imagens, apenas sinta. O som interno, a textura corporal, a leveza ou peso. Ressonância é perceber sem julgar. Se sentir calor, ondas, um leve formigar, observe. Se nada acontecer, ótimo. A ressonância pode ser quase imperceptível no início. A prática é guardar a sensação, não forçá-la. 4. Comando. Aqui você emite a frase curta e firme que fecha o circuito. Exemplos. Mônada, eu vejo. Mônada, alinha minha visão. Eu sou autoridade. Eu recebo. Escolha uma frase que ressoe com você. Não é oração de súplica. É comando de sistema. Fale com firmeza, não com raiva. Uma vez. Em voz baixa ou interiormente. Evite repetir obsessivamente. 5. Soltar. A parte que a maioria falha. Só se solta aquilo que não se vigia. Depois do comando, volte à neutralidade. Não monitore obsessivamente. Deixe o sinal funcionar. Confie no processo e permita que apareçam ecos, reações, imagens, sensações, sem persegui-las. Integração prática com os alimentos. O poder está na combinação. Por exemplo, depois de um smoothie com espirulina, sente-se, faça o deslocamento do elevador ao peito, sinta a ressonância e emita seu comando. Ou após o cacau, faça o mesmo, mas coloque o foco no coração. Após a cúrcuma, coloque o foco no aterramento e na limpeza do circuito. Repetição é o que cria a memorização do circuito. Para muitos, 3 a 7 dias de prática diária com esses elementos já trazem sinais claros. Quais sinais você deve observar? 3 indicadores funcionais. Colapso, limpeza. Experimente um choro repentino, uma sensação de peso saindo ou pequenos episódios de tontura leve. Isso é frequentemente um processo de liberação. Responda com respiração lenta. Hidratação, repouso. Não se assuste. Se persistir ou for intenso, procure ajuda. Eco. Você perceberá repetições internas, frases que voltam à mente, imagens curtas. Isso indica que o circuito está ressonando e enviando informação. Observe sem interpretar. Anote se quiser, mas não mergulhe em autoanálise. Neutralidade. Talvez o sinal mais confiável. Não acontece nada espetacular. Acontece silêncio interno. A neutralidade é o estado onde a percepção torna-se mais clara. Não confunda com apatia. É uma calma focada. Haverá também a chamada onda de dúvida,
Um pico de resistência que tenta desconectar você do processo. Isso é esperado. Quando surgir, aplique reconhecimento. Identifique a dúvida. Autoridade. Lembre-se de sua intenção. E comando. Um lembrete curto. It's aligned. Ou mônada, confirma. Então solte. Algumas observações práticas e limites éticos. Não estou sugerindo doses exatas aqui. A alimentação é pessoal. Evite exageros. Se você é alérgico a castanhas, escolha sementes. Se tem condição médica, consulte um profissional. Não recorra a substâncias controladas sob a promessa de acelerar a abertura. Isso é perigoso e ilegal. A prática que ensino é sobre integração. Corpo limpo, intenção clara e comando firme. Ressignificando relatos antigos. Quando lemos a história de um mestre que chama alguém da letargia, a metáfora funcional é parecida. Há um reconhecimento, um comando e uma restauração do alinhamento. Pense em Jesus chamando Lázaro. A dinâmica do comando não é técnica mágica. É uma demonstração do princípio. Autoridade aplicada gera resposta. Em nossa prática, você é tanto o chamador quanto o terreno onde o chamado se manifesta. Isso é empoderamento, não substituição de fé. Organize sua rotina nos próximos 7 dias. Escolha 2 alimentos da lista para o dia. Faça a microcerimônia após o consumo. Repita a chamada de alinhamento. Observe os sinais. Registre. Sensação física, sonhos, intuições. A prática diária, mesmo que breve, cria memória neuronal e energética. Se fizer isso por 1 semana, muitos relatam incrementos notáveis, mais sonhos vívidos, pequenas intuições, sensação de leveza. Mas lembre-se, resultados variam. Um ponto final sobre autoridade. A verdadeira autoridade não se impõe com arrogância. É a capacidade de comandar seu campo sem se reduzir à necessidade de aprovação externa. Quando você integrar o alimento, a técnica e o silêncio, estará dando ao seu sistema 3 mensagens coerentes. Alimento para o receptor, ordenamento interno, permissão para processar. Juntas, essas mensagens limpam ruído e permitem que a antena capte sinais sutis. Se ao praticar surgir desconforto emocional intenso, interrompa e procure apoio. Se sentir sintomas físicos incomuns, suspensa a prática e consulte um profissional. Este caminho não é sobre isolamento heróico, é sobre alinhamento responsável. Para finalizar, você tem um código agora. Não entregue tudo ao acaso. 5 superalimentos simples, práticas curtas e a sequência de reconhecimento, autoridade, comando podem transformar a sua antena em semanas e, para muitos, em poucos dias. Não prometo milagres universais. Prometo um método consistente e repetível que coloca responsabilidade e poder nas suas mãos. Se este conteúdo fez sentido e você quer aprofundar a série, curta e compartilhe com alguém que busca despertar. Inscreva-se para as próximas práticas e para que eu traga protocolos complementares, rituais noturnos, diário de sonhos, meditações de ressonância estendida. Comente. Ativo, se você já começou hoje. Esse pequeno gesto é o primeiro comando do seu novo circuito. Vai com autoridade.